Nessa noite nós vamos falar sobre um tema, que é um tema que todos nós aprendemos todos os dias, não é verdade? Porque desde que nascemos nós nos comunicamos. Pode colocar, já pôs ali. Nós vamos falar sobre a comunicação não violenta. Eu sou assistente social e a primeira vez que eu tive um contato com esse tema foi numa palestra em 2019, na Vara da Infância e Juventude, porque nós tínhamos um SAICA. Então, foi o primeiro... Ele é um serviço de acolhimento para crianças de 0 a 17 anos de idade. E esse SAICA é onde nós temos assim muitas vivências, histórias, né? E foi quando nos chamaram, né, todos os gerentes ali dos serviços, para que nós pudéssemos ter um seminário sobre o que seria a comunicação não violenta. Eu me apaixonei, né? Eu acho que quando a gente se apaixona pelo tema, ainda mais sendo uma linguagem que nós entendemos como uma linguagem da compaixão, é algo que toca no nosso coração. Então, eu preparei um material, né, com base, lógico, que num livro, não é? Que realmente a pastora Lília até tirou o livro daqui. Eu vou mostrar para vocês que nós iremos falar sobre o autor. Mas eu trouxe, neste primeiro momento, um paralelo, algo assim, um paralelo entre a Bíblia e a comunicação não violenta. É esse. Muito obrigada, Silvia. Obrigada. É com base neste livro, né, que o autor, Marshall Rosenberg, ele trouxe essa nova maneira de se expressar. E hoje tem uma organização, né, ele já não é vivo mais, a gente vai falar um pouquinho sobre o autor, mas ele tem uma organização que trabalha mundialmente com essa comunicação não violenta. Então, a princípio, eu quero contar uma historinha para vocês entenderem. Teve um imperador de uma província e ele teve um sonho. E ele sonhou que todos os dentes deles caíram. E aí ele ficou desesperado com aquele sonho. Aí ele mandou chamar um adivinho, né, que tinha ali perto. Aí o adivinho veio e falou: imperador, esse seu sonho é de muito mau agouro. Eu quero dizer que todos os seus familiares vão morrer. Aí o imperador ficou muito bravo pela interpretação do adivinho e mandou: põe esse para fora daqui e dê a ele 10 chibatadas. Aí as pessoas súditos foram lá e botaram ele para fora e deu 10 chibatadas nele e mandou embora. Chama outro. Aí veio outro. Aí aquele outro que veio ouviu o mesmo sonho e falou: imperador, este sonho traz muito bom agouro. Saiba o senhor que o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. Ele ficou tão feliz e honrou e disse a ele: dê honras a ele, porque isso que é uma interpretação de sonhos. E quando ele saiu, o adivinho saiu, chegaram perto dele e falaram: mas você não falou a mesma coisa que o outro? Aí ele falou: falei. Ele falou: então qual o segredo? A forma que eu falei. Então a comunicação não violenta, ela passa a ser uma habilidade que você vai desenvolver. Ninguém vai, nasci, eu me comunico muito bem. Não, você vai desenvolver essa habilidade em você. A partir, não é que é uma regra, mas a partir de um entendimento seu sobre você mesmo e sobre o outro. Então, aqui eu coloquei que a linguagem é um elo
principal de toda a comunicação humana. É por ela que somos capazes de transmitir mensagens, de decodificar códigos que exprimem nossos anseios, desejos, necessidades e sentimentos. Desse modo, os signos, tanto palavra como sinais, são componentes primordiais da forma como nos relacionamos. Nos conectamos e até o motivo do nosso possível distanciamento de certas pessoas. Quando nascemos, o nosso choro é a primeira linguagem e toda mãe consegue decifrar, não é verdade? Se o bebê está chorando porque ele tem fome, porque ele tem uma cólica ou porque ele tem um soninho, né? Que aí quando já chora, esfrega a mãozinha assim nos olhinhos. Então, essa é a primeira comunicação que nós temos. E no decorrer das nossas vidas, nós vamos nos comunicar, interagindo com inúmeras pessoas. Ouvimos, falamos muitas palavras. E isso é tão automático que não paramos para refletir da maneira como falamos. Não é? Porque você vai começar a prestar atenção no que você fala. E no que o outro fala também. Palavras que você ouviu durante a sua infância inteira, elas fazem um eco, né, na tua cabeça, no teu coração. Eu me lembro que, quando eu era pequena, as minhas irmãs falavam assim, que eu era a última que falava e a primeira que apanhava. Né? E isso ficou gravado em mim. Eu tinha medo de falar, achava que a minha palavra não era importante. Eu acho que cada um daqui, se você for lembrar da sua infância, vai realmente lembrar que tem algo lá atrás que hoje ainda pesa no teu coração. E que essas palavras se tornaram um sentimento em você. Palavras machucam, né? Palavras machucam mais do que um soco, muitas vezes, né? Às vezes a gente fala ou ouve coisas que parece assim, você sente a dor aqui, né? Na boca do estômago, como se você tivesse tomado um soco, porque aquela palavra agrediu você. Aquela palavra falou tão forte com você. E aqui, olha, no desenho, você vê que, está vendo que tem uns torpedos aqui? A Bíblia diz o quê, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas a que for boa para edificação. Porque muitas vezes a gente fala, né, derruba a pessoa, mata a pessoa com as nossas palavras. Né? São verdadeiros torpedos que, quando a gente fala sem pensar numa discussão, num momento de dor, num momento assim que você está muito irado, você pode falar coisas que de repente vão torpedear a pessoa, vão torpedear relacionamentos, relações no trabalho, amizades, casamentos, muitas vezes são torpedeados porque um falou para o outro coisas que estavam sentindo, as emoções, os sentimentos, e botou para fora. Só que aquilo não foi refletido, você não pensou, você não observou o que você estava falando. E é isso que Marshall vem trazendo nessa linguagem não violenta. Eita, tá bênção ali. Consegui. As palavras que ouvimos durante nossa vida tornam-se nosso repertório muitas vezes. E mesmo sem desejarmos, repetimos um ciclo vicioso através das nossas ações, palavras e decisões. Em Provérbios diz assim: cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos, o homem receberá recompensa. Então, a Bíblia já nos alerta sobre isso, né? Eu entendo que Marshall, ele estudou muitas religiões também, e com certeza a Bíblia já nos ensina. Todo mundo aqui já ouviu falar dessa menção aqui? Isso é apenas a ponta do iceberg. Alguém já ouviu?
Por que isso quer dizer? Nossas atitudes são apenas a ponta do iceberg. Porque embaixo, por detrás das nossas ações e palavras, há isso aqui, ó. Há sentimentos e necessidades. Então, nosso comportamento, todo mundo vê, não é verdade? Todo mundo percebe se você é violento, se você é bonzinho, ou se você é agressivo ou cordato. Todo mundo vê. Mas o que ninguém vê é o que está dentro de você. E o que está dentro de você é, às vezes, você tem uma reação por sono, por insegurança, por tristeza, por mágoa, baixa estima, vergonha. Então, quando você fala, e o seu repertório, né, no seu vocabulário, ele veio carregado de sentimentos e de necessidades. Então, é nisso que a CNV ela fala, que universalmente as pessoas se baseiam por necessidades. Necessidade de afeto, necessidade de perdão, necessidade de ser aceito, necessidade de presença, porque tem uma carência de solidão. E é nisso que nós vamos trabalhar, nos sentimentos e necessidades. Você se conhece? Você já percebeu que quando você está nervoso com alguém e quando você esbraveja, por que você fez isso? Você parou para pensar, por que eu fiquei tão nervoso? Ou por que eu fiquei tão irado no trânsito? Será que foi porque o cara te fechou? Ou será porque você tem uma necessidade de que ninguém pode te contrariar ou passar por cima de você? É nisso que nós vamos começar a refletir. Por que nós agimos da maneira com a qual nós agimos? O que está por trás do ímpeto das nossas palavras? Tem alguma coisa no seu passado que você encontrou aqui? Uma necessidade de pertencimento? Às vezes a pessoa ela não consegue, ela fica insegura, ela não consegue sentir-se pertencendo a um grupo, pertencendo até à sua família. Porque as pessoas, às vezes, elas acham que elas não se encaixam naquela família, não se encaixam naquele grupo, não se encaixam na coletividade que ela vive. Então, isso vai fazer com que ela tenha uma agressão de uma certa maneira, né? Estou julgando aqui, mas que ela tenha um comportamento um pouco mais agressivo por conta disso. Agora eu quero trazer, porque a Bíblia é o nosso manual, amém? Todo mundo crê nisso? A Bíblia é nosso manual. Então nós vamos ver o que Tiago diz lá sobre palavras. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Por quê? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do nosso corpo. Mas eu vou parar aqui. Muitas vezes, né, você falou demais, não é verdade? E você morreu pela boca. O peixe morre pela boca. Por quê? Porque é isso aqui, olha.
É o que Tiago está falando. Que a língua é um pequeno órgão, mas que dirige todo o corpo, né? Mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como é grande o bosque incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas de mar doma-se, tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. É exatamente assim que é a nossa língua, né? Por isso que a Bíblia estava. E o que mais ela nos ensina? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que convém à sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Por que eu estou trazendo esses textos aqui de Tiago? Depois você lê o livro inteiro em casa, hein? Lição de casa, é bom, hein? É bom para você ficar bem craque sobre a língua, né? Porque, na verdade, alguns fundamentos que nessa linguagem não violenta tem. Um deles é você conhecer você por dentro. É você conhecer suas emoções. E você ser sincero com você mesmo e com suas ações e com suas palavras. Porque se você não conhece, você vai tropeçar naquilo que você está falando. Então, a sinceridade de coração é a primeira coisa que a gente tem que parar para prestar atenção. Aqui nós temos em Mateus, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Aqui nós estamos vendo sobre compaixão. Você não precisa só e nem deve amar apenas aqueles que te amam ou aqueles que te tratam bem. Então, o que Jesus está ensinando aqui? A compaixão. Se você não tiver compaixão para o outro, você não consegue ter empatia pelo outro. E aqui tem mais um texto. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. E mais uma lei áurea aqui. Como vocês querem que outros lhe façam, façam também vocês a eles. É empatia. Então, nós já vemos aqui que é uma questão de nós olharmos para nós mesmos e verificarmos a verdade das nossas emoções. A Bíblia está nos ensinando sobre empatia e julgamento. Nós não devemos julgar as pessoas. Aqui nós temos mais, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês.
Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. É linguagem, né, ou comunicação não violenta na Bíblia. Não julgue os outros. E agora nós vamos falar então um pouquinho da CNV. E o seu autor, Marshall Rosenberg, é o criador da CNV. O fundador da comunicação não violenta, ele é psicólogo americano, Marshall Rosenberg, nascido em 1934 e falecido em 2015. Rosenberg teve uma vida dedicada ao desenvolvimento de processos de comunicação que fossem capazes de fortalecer a capacidade individual de permanecer humano, mesmo em condições adversas. Inspirado por sua experiência com a violência racial na infância e posteriormente influenciado pelas ideias pacifistas de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, conectarem umas com as outras, Rosenberg criou a CNV como uma abordagem para ajudar as pessoas a se conectarem umas com as outras de maneira mais compassiva e se resolverem conflitos pacificamente. Ele via a CNV não apenas como uma técnica de comunicação, mas como um modo de vida, enfatizando a importância da empatia e da compreensão mútua. Ao longo de sua carreira, ele fundou o Centro de Comunicação Não Violenta, uma organização global que continua a disseminar seus ensinamentos e a formar mediadores e educadores na prática. Então, o que aconteceu com ele? Por que dois motivos do qual ele teve um start, né, vamos dizer assim, ele pensou em que algo poderia acontecer na vida. Ele mudou-se, pequeno, para o bairro de Detroit, violento, né? E quando ele estava na classe, a professora foi fazer uma chamada e falou o nome dele. Quando a professora falou o nome dele, viram que ele era judeu. E já logo olharam para ele, porque ele era judeu. E lá fora esperaram para bater nele, porque ele era judeu. Então ele entendeu que o preconceito, né, a violência não era só por conta de uma raça, mas também poderia ser um nome, né, ou de uma religião, mas poderia ser um nome. E no caso dele, os meninos continuaram a persegui-lo e bater nele. E um dia ele estava na classe, passava já 1 hora de que tinha terminado a aula, ele simplesmente estava escondido na classe, esperando mais tempo do que os meninos estavam lá fora esperando ele. E a professora entrou na classe e falou, você não pode ficar aí, você tem que ir embora, você tem que sair. Já terminou a aula 1 hora, você não pode ficar aqui. E quando ele disse a ela que os meninos estavam lá fora porque eles querem bater em mim, né? Eu estava aqui me protegendo. E ela falou, não, você simplesmente não pode ficar aqui e vai embora. E ele ficou com aquela coisa no coração, falando ao coração dele, né? Na verdade, esse barulho falando no coração dele. Por que as pessoas desejam fazer mal uns aos outros sem que não tenha um motivo? Qual o motivo que ele teve para que os meninos fizessem mal a ele? E ele também tinha uma avó acamada, e o tio dele vinha toda noite cuidar dessa avó, sorrindo, trocava, alimentava, colocava na cama, e ele sorrindo. Ele observou esse comportamento e ele falou, o que faz então as pessoas terem prazer, né, ou se alegrarem em fazer o bem às outras, em fazer com que as outras se sintam bem. E outros, o que leva outras pessoas a terem um prazer em fazer mal aos outros?
ou serem violentos com os outros. Qual é a diferença? O que faz isso? Então, por conta dessas passagens na vida dele, dessas cenas que aconteceram, que ele vivenciou, essas vivências dele, fez com que ele entendesse que ele teria que buscar por uma comunicação de que, de alguma maneira, as pessoas se comunicassem menos não violentamente com os outros. Então, a partir de então, ele começa todo um processo. Então, o que ele espera? Qual é o manifesto? Qual é o desejo da comunicação não violenta? Que significa que num mundo onde as palavras vão rápidas e os entendimentos se perdem no caminho, apostamos a força da gentileza. Nós acreditamos que é possível tecer laços de compreensão profunda e colaboração mútua, onde cada voz é ouvida, cada coração é visto. Nossa missão é criar espaços onde o respeito e a base e a empatia são o caminho. Junto podemos elevar a qualidade das nossas interações e transformar o simples ato de conversar em uma arte. Construímos pontes em nossos diálogos, unindo pessoas, encorajando uma comunidade onde o sucesso é medido pela qualidade das nossas relações. Junte-se a nós na jornada para que um mundo onde comunicamos com alma, onde cada palavra conta e onde cada interação é uma oportunidade de crescer e prosperar com gentileza. É bonito, né? Agora, é prático. É um aprendizado. Então, veja bem, cada palavra tem que ser pensada. Cada palavra tem que ser sentida dentro do seu coração. E quando você ouvir o outro falar, você vai ter que se abrir sem julgar. Então, hoje, nós estamos dando aqui uma pincelada sobre a comunicação não violenta. A partir da próxima aula, nós vamos ser um pouco mais técnicas no sentido de que vamos ver a fundo como tornar essa prática. Porque é bonito, mas será que a gente vai conseguir ter tempo de prestar atenção no que nós estamos falando? Sim. Porque você vai olhar para você mesmo. Só você conhece você, só você sabe suas necessidades. Ninguém sabe. A tua necessidade. E, segundo Marshall, todas as pessoas se movem por necessidade. Então, a partir do momento é que você vai olhar para dentro de você e vai entender. Então, mais um pouquinho. Esses são símbolos da CNV. A girafa, que bonitinha a girafa. Por que a girafa é o símbolo? Grandes orelhas para escutar com empatia. Um longo pescoço para ver além dos julgamentos e partilhar esta consciência. Então, veja bem, olha lá, hein? A Bíblia, o que ela falou? Você tem empatia com o outro, amar o outro, mesmo que o outro não é verdade? É empatia. Os cascos. A girafa expressa suas necessidades com autenticidade. Gente, você tem que ser autêntico. Você tem que se conhecer, tem que ser sincero com você. Porque se você não for sincera com você, como que você vai querer que o outro entenda a sua comunicação? Se você não se expressar direito, como que você acha que o outro vai entender? Por isso, às vezes, a gente fala uma coisa, o outro entende outra. Às vezes, no relacionamento do trabalho, um fala um negócio, outro entende outro e sai ferido, magoado. Às vezes, até na igreja. Mas a gente tem que entender, olhar para nós mesmos. Então, quanto mais pessoas puderem olhar para si mesmo. E agora é o maior, né, gente? O coração. O maior coração dos mamíferos terrestres. A CNV é a linguagem do coração.
a girafa tem o maior coração. Então, veja bem, é a linguagem do coração, é a linguagem da compaixão. É isso que a CNV é. E aí você tem aqui, ó, o chacal e a girafa. Então, veja bem, ali, desse lado, necessidades e sentimentos. É isso que é a comunicação. Você tem que entender qual a sua necessidade e o que você sente. E ali nós temos a girafa. Ela demonstra, ela representa aqui, né, na CNV. Empatia, respeito, escuta, autenticidade, compaixão, colaboração, clareza. É isso que a girafa apresenta. Agora o chacal, crítica, julgamento, intimidação, hostilidade, sarcasmo, comando e ironia. Como é que você tem se comunicado? Com uma girafa ou com um chacal? Avalia como é que está tendo a sua comunicação. Você está julgando demais? Isso não presta, aqui não vale nada. Então eu falava assim, você não vai dar certo em nada. Cheio de julgamento a sua fala. Fulano é bom, fulano não é ruim. Ou então, intimidação. Se você não fizer o que eu quero, eu sou sua mãe. Se você não fizer o que eu quero, você não vai ter celular. Intimidação. Está intimidando a pessoa. Né? Ali tem hostilidade. E às vezes, gente, não é somente a fala. Às vezes é um olhar. Sabe aquele olhar assim? Que você fulmina com o olhar? Ou então um silêncio. Pronto, você não fez o que eu queria. Greve todo de silêncio. Não falo com você mais. Essa é a comunicação do chacal. Todo mundo tem que aprender. Porque todo mundo tropeça na língua. Não é verdade? Tiago diz, todo mundo tropeça na língua. Mas não quer dizer que ninguém sabe por quê. Não é desde que foi fundada a CNE, todo mundo tem estudado, tem feito grupos de oficinas, né, que a gente chama de oficinas, grupos de acompanhamento para desenvolver essa linguagem. Por quê? Porque você vai conseguir viver mais em paz com as pessoas, porque você vai conseguir entender as suas necessidades, você vai ver os pilares ali, a necessidade. E ele também chama, que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo na outra aula, a linguagem que é alienante, essa linguagem aí, ó, cheia de julgamento, cheia de crítica, cheia de coisas que é a linguagem alienante, que todo mundo faz. Não tem como não fazer, mas todo mundo faz. E agora nosso tempo está passando já, hein? Eu tenho que correr aqui, né? Não, eu voltei para trás, espera aí. Então vamos começar um exercício. Que depois a gente vai fazer um exercício, porque já está dando horário, né? Uma situação, tem duas situações aqui. Vamos ler uma situação para entender um pouquinho do que ele está falando na prática? Seria o seguinte, Amanda e Miguel são casados há 1 ano e estão se adaptando com uma rotina de viver a 2. Procuram dividir as tarefas em casa, ela cozinha, ele lava a louça, Fernando é desastrado e acaba molhando o chão ao manusear as louças da pia. A combinação chão molhado e chinelo que andou na rua significa piso sujo, o que incomoda a Roberta. A situação é recorrente, tá? Então é uma situação. Então vamos ver como que a pessoa seria a linguagem do lobo, né? Puxa, presta mais atenção para não fazer sujeira quando lavar a louça, Fernando. Olha como ficou o chão. E passa o pano no chão, emburrada, pensando, eu ainda estou limpando a lambança que ele fez. Né? Esse é o lobo falando, né? Então, ou seja, está lá fazendo com raiva porque ele quis. A linguagem da girafa, que é o CNV. Em um primeiro momento, Roberta pode olhar para a situação e se perguntar, qual será a intenção positiva de Miguel? Ela descobre que Miguel queria colaborar
com as tarefas da casa e aliviar o peso do trabalho na cozinha. Depois, Roberta olha para sua necessidade não atendida, que é uma ordem. Assim, ela pode construir o seguinte diálogo. Então, ou seja, ela parou, olhou para a situação e procurou entender qual será a intenção dele, né? De pisar com um chinelo e molhar toda a cozinha. Qual é? Será que foi boa essa intenção? Será que foi ruim? Será que ele quis sujar e dar mais trabalho? Ou ele realmente quis ajudar? E ele não percebeu que ele estava sujando o chão enquanto ele estava tentando me ajudar. Aí ela fala, Miguel, imagino, tudo bem, né, que ela, lá em cima era o Fernando, aqui mudou para Miguel, tá? Mas tudo bem. Mas vamos lá, Miguel, imagino que você tenha querido assumir parte do trabalho da cozinha para colaborar e fazer com que os dois nos esforcemos por igual. Ela mostrou o quê? Empatia. Tá? Presta atenção, empatia. Ao mesmo tempo, quando veio após lavar a louça, o chão fica molhado. O que ela fez? Observação. Então, empatia, observação. Eu fico chateada. Sentimento. Por quê? Organização é importante para mim. Necessidade. Por isso, te peço que quando lavar a louça, por favor, seque o chão da cozinha depois de terminar as louças. Pedido. Então, esses são os pilares. Ouvir, assim está rindo, mas assim, ter empatia na situação para o outro. Aí você vem, observe o que realmente está por trás de tudo aquilo. Aí você vem com a observação, né, como ela foi ali, ela observou. Aí ela falou verdadeiramente o que ela estava sentindo. Ela falou, eu fico chateada, porque eu observei. Então, aí tem a outra, limpe o chão depois que você fizer isso também. É o pedido. Então, veja bem, é uma construção de um novo diálogo. A CNV, ela te mostra que você não pode julgar. Ah, mas é um porra. Ele, não, nem venha me ajudar, porque você suja mais do que vai me ajudar. A primeira reação é essa. Às vezes ele tinha boa intenção mesmo. Então, você sai da situação, olha como a girafa olha, e fala, o que será que o outro está pensando? Por que ele está fazendo aquilo? É essa a situação. Vamos a mais uma situação aqui. Parece difícil, viu, gente? Mas é um exercício. Você vai, eu tenho certeza absoluta que saiu daqui, você vai começar a pensar no que você fala. Tenho certeza. A semana que vem você já vai assim ouvir um pouquinho mais. Aí vamos lá. Situação 2. Davi, 11 anos, chega em casa suado e sujo de terra, depois de brincar com os amigos do condomínio. Aproveita que a mãe, Vivian, está no banho para jogar videogame na sala, onde se acomoda no sofá sem tirar o tênis. Vivian fica aborrecida ao ver que a cena e repreende o filho, aumentando o tom de voz ao mandá-lo tomar banho. Vivian busca se comunicar melhor com Davi, que já está se adaptando à nova vida depois do divórcio recente dos pais. Então, começa. Você chega lá, enquanto você está dando banho, alguém está deitado no sofá com o tênis sujo de barro. Né? Não tem como não sair o grito, né? Tira esse pé daí! Não é verdade? Ou qualquer coisa. Mas essa é o automático nosso. É piloto automático. Você vai gritar, você vai falar, sai daí, já vai para o banho, eu sou sua mãe e pronto.
Então, é a linguagem do lobo. Quantas vezes, ela vai falar para ele, né? Quantas vezes eu já falei para você não colocar o pé sujo no sofá? Parece que faz isso só para me irritar. Desliga essa TV agora e já para o banho. Me respeita que eu sou sua mãe. É um diálogo que muita gente faz, né? Agora vamos à girafa. Davi, imagino que tenha sido muito bom jogar bola todo esse tempo e que seja chato voltar para casa, principalmente depois que o papai e eu nos divorciamos. Deve ser difícil para você chegar em casa e não estarmos juntos. Para mim também tem sido difícil e creio que para o seu pai também. Empatia. A cara. Ao mesmo tempo, quando vejo que o tênis está com barro e você está deitado no sofá sem tirá-lo, observação. Eu me sinto muito brava. Ressentimento. É sentimento, não é ressentimento, tá? É sentimento. Porque tranquilidade e descanso são importantes para mim. Necessidade. Por favor, te peço que ao entrar em casa, tire o seu tênis e os deixe na porta para que não tenhamos que gastar dinheiro e tempo limpando o sofá. Pedido. Deu para compreender? A comunicação é uma arte. Eu estou rindo porque realmente a carinha de vocês, né? Meu Deus. Mas, gente, a comunicação é uma arte. A empatia se desenvolve. O amor pelo outro, quanto mais é um exercício. Sabe quando você vai na academia, quanto mais exercício você faz, melhor você fica, mais musculoso fica? Mas o que acontece quando a gente não treina? Tá? Se desmonta. A empatia, o amor, é exercício. Você olhar para o outro e entender que não é só aquele momento que você está passando, que é só você que está preocupado, que é só você que está cansado. O outro também está cansado, ele está tentando fazer a sua melhor parte. Porque ninguém é ruim, né? De verdade, assim que eu digo. Ninguém chega em casa e fala, vou pisar no bairro, vou sujar toda a casa porque eu quero. Ninguém é criança mimada. Todo mundo aqui está fazendo o seu melhor. O que a gente precisa é compreender que o melhor que o outro tem, às vezes não é o seu melhor que você acha que deve ser. Então, a sua expectativa com relação ao outro também está errada. Você não pode depositar as suas expectativas do que é bom, do que é certo, do que não é certo, do seu julgamento. Você não pode despejar. Então, tudo se desenvolve. Todo mundo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua necessidade, cada um tem a maneira de ver o mundo e que você começa a desenvolver empatia. Agora, vamos lá. Então, é um processo, a CNV, é um processo de entendimento que facilita a harmonização entre as suas necessidades com as necessidades das outras pessoas, de maneira empática, uma mudança de foco e dos mesmos erros e dos erros dos outros, as necessidades de todos. Uma linguagem que permite construir uma relação de confiança com o próximo. É isso que a gente vai aprender. Agora, só tem aqui, bem rapidinho, porque a gente só tem mais 15 minutos. Eu vou passar bem rápido isso. Então, quais são os pilares que a gente entendeu? A empatia já é um, né? Aqui nós temos os pilares. Observação, observe a situação, descubra qual sentimento você tem com relação àquilo e qual é a tua necessidade e faça o pedido. Então, nós vamos aprender melhor isso, tá? Porque não é só no slide que a gente vai exercitar um pouco mais isso. Ok? Posso mudar? Pode mudar? Não, vamos fazer um teatro aqui, porque realmente esse diálogo... Então, olha só.
palavras representam 7%, tom de voz 38%, sinais não verbais 55%. Tá? Então, o que você falou é 7%, mas a maneira que você falou e os sinais, tá? Agora nós vamos fazer o exercício, porque nós temos 15 minutos aqui. Eu só queria, assim, pelo menos, acho que quantos grupos, pastora, rapidinho aqui, em 15 minutos, para a gente ver isso aqui, esse exercício sobre observação e julgamento. 1, 2, 3, 4. Ali. 1, 2, 3, 4 com ele. 1, 2, 3, 4. Aí vai ter um pouco mais, né? Então vamos fazer assim do jeito que está, pastora? Então vamos lá. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Isso é uma observação ou um julgamento? Julgamento? Uma observação? Julgamento? É um julgamento. Se tem raiva, o motivo é com raiva. João estava com raiva. Como é que você sabe se ele está com raiva? Esse é o julgamento. Sim, que percebe. Mas ele pode estar triste. Ele pode estar triste. Ele pode estar angustiado, com depressão. Mas a gente julga. Ele está com raiva de mim. Então agora não vou falar com ele mais. Agora, ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. É observação ou julgamento? Pode falar, gente. Observação. Você só olhou, você não falou nada. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Julgamento ou observação? Observação. Meu pai é um homem bom. Julgamento. Meu pai é um homem bom. O bom é um julgamento, né? Com que base você acha que a pessoa é boa? Ou que a pessoa é ruim? O que poderíamos falar aqui, assim como a sugestão aqui, né? Durante anos, meu pai tem ajudado os necessitados, ou tem sido um doador. Isso passou a ser uma observação. Maria trabalha demais. Observação ou julgamento? Julgamento? É o julgamento. É julgamento. Agora, Maria passou a semana trabalhando 12 horas. É uma observação. Né? Agora, o demais eu que julguei, né? Eu que achei que era. O outro é, Luiz é agressivo. É julgamento, né? Está fácil, né, gente? O outro, a Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. Observação. Meu filho frequentemente deixa de escovar os dentes. Aqui está dizendo, tá? É julgamento. Uma observação sem julgamento seria: meu filho deixou 2 vezes de escovar os dentes essa semana. É difícil, porque é observar e você olhar para uma frase e tentar fazer com que ela seja o mais clara possível. Que ela não tenha... mas daí subentende-se.
Eu posso entender que frequentemente é todos os dias, ou frequentemente é um exemplo. A semana tem 7 dias. Não, quando a gente fala assim, frequentemente, eu posso imaginar. Pode ser 2 vezes, pode ser 3 vezes, pode ser 4. Isso dá margem para eu julgar. Então, ele está dizendo, aqui é o que ele está falando. Porque o frequentemente é quantas vezes é o frequente para você? Então, ela tem que ser clara. Então, o processo do CNV é quanto mais clara for sua fala, melhor vai ser a escuta do outro. Entende? O outro não julga, não dá margem para dúvida. Então, é você ser sincero de coração e você expressar o seu pedido, que depois a gente vai fazer outros exercícios. Hoje é só observação e julgamento, que é o mais simples, né? Que depois a gente vai fazer os outros exercícios também. Por quê? Porque a gente precisa, primeiro, quando você fala com clareza. Por isso que ele diz que é uma construção, é uma arte. Você vai construir um bom diálogo. Então, presta atenção, muitas vezes a gente fala muitas coisas e tropeça no nosso falar, na multidão das nossas palavras. A proposta do CNV não é que você fique falando, né? Mas sim que você pensa, reflita e observe aquilo que você está falando e aquilo que está sentindo. Então, a outra eu que tenho que passar, né? Aí, tá vendo? Ontem João estava com raiva de mim. Já acabou aqui. Eu passei uma. Eu passei uma aqui, que é o seguinte, minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. É julgamento? Reclama é julgamento. A observação sem julgamento seria: minha tia falou em 3 vezes nessa semana que as pessoas tratavam mal. Então é isso que é uma questão bem pequena, de um pequeno o que precisa é a gente perceber, a partir de agora, você começa a reparar na sua fala, naquilo que você fala. E lembre-se, ou você está com uma fala do lobo ou da girafa. Veja quem ganha. Quem é que é mais presente na sua fala? A girafa ou o lobo? E assim a gente vai construindo essa visão. Veja, não foi de um minuto para o outro que ele conseguiu, não foi de um minuto para o outro que as pessoas aí você pode entrar e você vê a quantidade de material que tem hoje sobre isso. Mas o que é bom, né, para quem não está fazendo, quem não está aqui, eu convido que na próxima semana venha para poder participar do pequeno grupo. Porque vai ser no pequeno grupo que vão acontecer os maiores desafios ali, para a gente poder entender. Então, eu confio quem está assistindo online, que venha, né? Para que isso, a gente vai... A pastora é boa no teatro, hein? Mas aqui a pastora já vai fazer. Então, Vlad, já pode encerrar, né, a transmissão, que a pastora quer fazer um teatro e você vai perder. Quem não está assistindo vai perder. Muito obrigada, viu, a todos que estiveram online.